Alguém escreveu que não estava me ouvindo? Quem foi? Bom, então, em primeiro lugar, queria agradecer. Tem coisas muito bacanas no que vocês mostraram. Acho bem desafiador aí. Podem sair coisas bem legais. Então, parabéns para todo mundo aí. É óbvio que é um tema árduo, né? É um tema difícil, mas eu acho que vocês trouxeram coisas muito provocativas, assim. E queria passar a palavra para o Flávio, depois Karina, também alguns formadores que estiverem por aí. Bom dia, Rodolfo, bom dia para todo mundo. A preocupação que eu sempre tenho diante de cada trabalho que eu me proponho no teatro sempre foi por onde começar. E a instalação poética, eu vejo que é um dos momentos mais belos que existe, por conta de que esse desafio, que caminhos eu vou construir, né, que processo que eu vou seguir, porque a gente tem ideias, e esse coletivo é que traz cada um trazendo uma possibilidade. E hoje aqui eu fiquei muito encantado com tudo que eu vi. Muito encantado por conta de que a exposição poética, presencialmente, ela é muito desafiadora. Agora imagina via digital, né? Então, eu quero assim, cumprimentar todo mundo pelo comprometimento, né? Pela busca, porque vê-se claramente, pesquisa, vê-se claramente que há um envolvimento, né? A questão da luz, questão da dramaturgia, a questão do cenário figurino, né? Houve um investimento de cada um e de cada uma, né? E neste momento que a gente vive aí dessas dores emocionais nossas, dessa pandemia, que a gente não pode esquecer nunca de estar vendo onde que nós estamos, no meio de violência, de dores, né, de falta de vacina, de gente morrendo, né, de chacinas, de um presidente completamente desequilibrado, fomentando a violência mais ainda, a gente está aqui, resistência à arte, denunciando. E, assim, essas questões todas eu acho muito, muito, muito importante. Eu só quero agradecer, cumprimentar a escola, cumprimentar as formadoras, os formadores, cada estudante, por esta resistência. Daqui 1 ano, 2 anos, isso tudo vai estar mais tranquilo, esses tempos agora. Mas esta resistência que a gente faz agora é uma semente muito importante. Gratidão, um beijo grande. Estou até meio emocionado aqui. Gratidão. O tempo está difícil, né, Flávio? Eu acho que estar aqui e resistindo e fazendo já é uma prova de que a gente não aceita ser engolido por tudo que está acontecendo nesse país, né? E no mundo, né? Então, agradeço também aí o companheirismo, viu, Flávio? Karina? É difícil falar, né, gente? Bom dia. Quero parabenizar vocês por tudo isso que o Flávio já levantou, por tudo isso que vocês já sabem que fazem, e agradecer também a equipe, né, corpo docente, que junto com vocês continua resistindo e criando coisas, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes da mostra poética, como o Flávio mesmo trouxe, é a gente aqui acessar os caminhos possíveis dentro dos experimentos de vocês, assim, e a gente vê que tem muita materialidade mesmo, muita materialidade, muita proposta já de dramaturgia, no sentido das dramaturgias, né? Não só a dramaturgia textual, mas que a gente já tem uma ideia de para onde está caminhando essa pesquisa de cenário, de iluminação, de sonoplastia, como é que, né? Como é que essas materialidades podem ser costuradas nos experimentos. Várias coisas extremamente emocionantes, que falam muito do agora, né? Muito atuais, parece que foi feito tipo ontem, né? Reverberando as coisas que a gente tem passado, e identifiquei também bastante
pontos de costura com a performatividade, né? Essa coisa da gente se colocar em cena, colocar a nossa história, trazer como aquilo afeta para a gente, que é sempre uma questão para a gente, né? Como é que traz esse eixo para as cenas. E anotei bastantes não, né? Anotei bastante coisa para conversar mais especificamente com a galera das técnicas, mas é isso, só parabenizar mesmo e obrigada por hoje. Eu Passa a queria só palavra. complementar uma coisa que a Karina falou, que eu acho que foi bem observado, que assim, um medo que existia muito forte era de não entender a linguagem da performatividade, né? Isso foi um tema assim, né, de vocês e eu senti que foi altamente performativo tudo que vocês trouxeram. Óbvio que alguns trouxeram vídeos, né? E eu vou pedir que a gente tenha pelo menos 50% ou 70% do material ao vivo, né? Para a gente ter esse sangue do, do aqui e agora, né? Que é um elemento fundamental do teatro. Mas o aqui já mudou, né? Por causa da telepresença, mas o agora, né? Mas eu acho que, em termos de linguagem, eu acho que vocês estão nitidamente no campo da performatividade. Isso isso daí já é um grande passo, porque vocês percebem a diferença, quer dizer, nós percebemos nitidamente a diferença entre o dramático, performativo e entendimento da linguagem performativa. Então, acho que isso já é um meio caminho andado. Se na exposição poética vocês tivessem trazido elementos dramáticos, né? A gente ficcionais, né? A gente daí teria um problema muito grande para abordar. E acho que tem muita materialidade ligada com o tema da obsolescência programada também. Acho que vocês fizeram levantamentos bastante importantes. Então, só queria acrescentar isso que a Karina falou, que é a importância de vocês terem descoberto a linguagem. Óbvio que vocês ainda vão aprofundar, vão entender mais de performatividade. Eu acho que quando a gente entra na performatividade, num primeiro momento dá um susto, né? Porque a gente está habituado com o teatro tradicional, o teatro da ficção, né? Mas é muito legal a gente poder ver esse desenvolvimento. Queria ver se os orientadores querem falar alguma coisa antes da gente falar. Temos um convidado, que é o Diego Fortes, que vai falar sobre os trabalhos, né? Mas o pessoal da orientação, que quiser falar. Quem começa? Bom, eu queria parabenizar os núcleos. A gente vai ter bastante tempo para conversar ainda hoje à tarde, né? Mas conseguiram aí reunir tudo que estavam ensaiando, provocando, que estava colocando nos ensaios para mostrar aqui. Parabéns. Evoé. Legal. Bem, vou falar um pouquinho também. Eu achei também, assim, Bem-vinda, percebi... Amada! Bem-vinda! Tudo bom, Rodolfo? Oi, Ô, gente, tudo Lili, bem? não Você posso já está deixar há de trazer tempo, um né? beijo, querido. Bom te ver. Bom dia, Lili, minha Bom rainha. dia, amores! Como você? Eu estou adorando estar aqui também, gente. Eu entrei a semana passada, então eu só vi o grupo, o Núcleo 3, né, a semana passada. E a gente conversou um pouco. Mas é muito bacana, é muito legal ver que realmente a performatividade já está. Agora, ir trabalhando, né? E uma coisa que eu achei muito interessante nos núcleos, que eu acho que perpassou nos 3 núcleos, é o barulho do cronômetro, do tempo passando. E essa urgência do tempo passando, e em algumas vezes a gente nunca sentiu o tempo passando como a gente sente agora, né? Às vezes ele parece que é estendido porque a gente está preso, e ao mesmo tempo, às vezes ele é muito curto porque as pessoas estão indo embora muito rapidamente.
Isso, nossa, me deu um negócio muito forte aqui, assim, vendo as cenas, né? E aí teve uma, junto a isso, aquela cena da bicicleta que tem ali o coração, né? Pensando, eu estou juntando todas, não estou falando que é uma coisa melhor que a outra, mas uma coisa que me chama muita atenção também nessa cena, agora no final só, vendo todas, é que conforme ele ia pedalando, tinha uma hora que parecia essa coisa do eletrocardiograma virava pessoas juntas, de mão dada, né? Foi muito interessante, assim, mas não a cena sozinha, estou falando, não é que essa cena é melhor que as outras, assim, é que todas passaram por esse barulho do cronômetro e o tempo acabando, né? E ainda a gente ali juntos. Sei, me emocionou bastante. Legal. E o Everton? Bom dia, parabéns aos núcleos pela exposição poética. Eu fico muito feliz de ver que, com um tempo curto, né, do experimento 1, ver todos os trabalhos apontando para o caminho da performatividade. Acho que é o nosso foco, né, entender o que é o teatro performativo e como ele pode acontecer numa plataforma virtual, né? Então, fico muito feliz pelos caminhos que estão sendo apontados e realmente ficou muito forte a questão do tempo, né? Esse tempo que pode ser dilatado, mas numa urgência que a gente vive e numa falta de tempo constante, né? Sempre pontuando aí os nossos trabalhos e parece que é uma investigação que vai aparecer nos 3 núcleos. Achei bem interessante. À tarde a gente vai poder conversar mais dentro dos núcleos, mas parabéns para os 3 núcleos. Legal. Bom, os docentes também vão falar depois, né, na avaliação específica. Acho que a gente só vamos pegar uma palavrinha de um artista de cada núcleo, pode ser? Para vocês falarem antes da gente passar a palavra para o Diego. Então, vamos lá, pode ser, deixa eu ver, do núcleo 2, pode ser o Nicolas, da produção. Bom dia a todos. Como foi o processo? Como que está sendo? O processo está sendo bem dirigido, viu? Acho que o nosso dramaturgo e nossas duas direções estão com um domínio muito bom, estão super estimulando a nosso processo de criação e confortando ao mesmo tempo, que nem você disse, né? Tivemos, né, bastante dificuldades em entender no começo, né, o que é a performatividade, e teve ali um certo uma provocativa do Everton, né, que meio que deu um balanço assim na gente, que foi interessante mesmo, né, de que a gente está fazendo realmente para continuidade ou não, e isso deu uma agitada massa, assim. Eu não pude participar muito, assim, em questão de produção, né, mesmo sendo produção, tive alguns problemas, mas eu acompanhei tudo muito, muito a perto, muito de perto, assim, e o Michael sempre muito respondendo ao que estava acontecendo. Quanto a performance em todo, assim, né, por não ser, né, a gente não conseguir trazer ao vivo, por conta dessa coisa mesmo, eu acredito de que a gente estava nessa experimentação, né, então não é uma justificativa, né, no sentido de uma desculpa, mas é uma justificativa no sentido de que a gente gastou bastante tempo pesquisando realmente, né, então teve trabalho de captação de todo mundo se dedicou muito em produzir, em pesquisar, e conseguimos trazer essa edição de vídeo que o André fez para a gente, que foi excelente. Ele teve uma visão, assim, uma aptidão, um olhar muito aguçado, assim, de conseguir juntar essa coisa e construir
essa obra que a gente assistiu hoje. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Legal. Do núcleo 1 pode ser, vamos lá, Ana Flávia. Ana Flávia está aí? Não? Estava presente, deve ter saído da sala. Então pode ser o Wilson. Olá, bom dia a todos. Então, ontem nós estávamos. Me escutam bem? Sim. Então, ontem nós reunimos com o Péricles, né? E ele, em um sentimento de tristeza pela perda de uma parte da família dele, que foi dizimada pelo Covid. Isso é pai, filho e, se não me engano, mais alguém. E ele nos fez refletir sobre o tempo e sobre essas coisas que a gente sente falta, que são as coisas que foram faladas durante a apresentação. E então, eu me transformei em um relógio e todas as outras, quer dizer, e a Lia e a Ana também. E nós focamos em ficar parados enquanto o tempo passava, enquanto tudo ruía. E assim, nós escolhemos que nós estaremos obsoletos logo após a batida, os sinais vitais desaparecerem, né? E aí colocamos o rock, e ele fez isso para nós. E por enquanto é isso, assim, dentro das construções que nós fizemos, pensando nesse tempo que nós temos e o tempo que também nos foi tirado dentro das circunstâncias. Acho que é isso por enquanto. Legal. Péricles, que meus pêsames, cara. Você está aí? É um momento muito difícil, né, gente? É um momento muito difícil. E vários de vocês, eu sei, estão passando por muita dificuldade, ou familiares de vocês, né? Ou mesmo vocês pessoalmente, né? Vários de vocês acabaram parando em hospital também, né? Então é um momento de muita delicadeza. Tem a questão da saúde mental de todos nós, de vocês, sabe? A gente tem que usar a arte como uma forma da gente também ter uma relação mais lúdica e terapêutica com a vida, sabe? Porque senão ela realmente fica insuportável, né? E eu acho que jogar os fantasmas na arte é uma forma de lidar com eles, né? Aprender a lidar com esses fantasmas todos. Então, assim, maior respeito aí pela dor de todos e pelos desafios que todo mundo está passando. Mas eu acho que juntos a gente é mais forte. Juntos a gente consegue coisas que sozinhos se tornam quase insuportáveis, sabe? E pensem nisso, assim, a importância de estar num coletivo de pessoas, sabe? Como forma de combater isso também e não se deixar levar para o buraco. Porque sozinhos a gente é engolido pelos nossos medos, pelos desafios, pela solidão, sabe? A gente estando junto, e isso é a força do teatro. Isso é a força que a gente tem, sabe? Eu sei que parece meio
um livro de autoajuda, mas é a verdade. Juntos a gente pode muito, inclusive superar essa fase, né? E o último núcleo 3, pode ser quem? Pode ser Maria Eduarda. Ah, não, falta alguém da... Foi produção, falta das técnicas, né? Então quem? Aqui pode ser Corai? Tá aí? Oi? A gente não está te ouvindo, Corai. É para eu comentar o processo de sonoplastia, correto? Não, no processo do núcleo. Do núcleo inteiro? É. Então, o nosso núcleo teve, assim, um probleminha, né, de faltar algumas áreas, né? A gente teve esse probleminha, mas a gente conseguiu se reunir e com as ideias de todo mundo, cada um fazendo meio que a sua parte ali individualmente, né? Mas no final a gente conseguiu juntar com harmonia tudo. E a gente foi trazendo ideias, né, percepções de cada um falou, inclusive as pessoas que não apresentaram, né, que não estiveram com a gente também estavam presentes nesse momento, a gente acabou captando ideias delas, né? E a gente fez muito essa relação dos aparelhos tecnológicos, né, desses produtos, a obsolescência programada em comparação com o ser humano, né? Com a gente também acabar ficando obsoleto, né? A velhice, a falta de atividade, né? A doença e eventualmente a morte. E eu tentei sintetizar isso no meu áudio, né? Na sonoplastia que eu fiz. Eu acabei pegando alguns diálogos, né, de entrevistas, documentários, né, falando sobre o tema, né, em outras línguas também, né. Acabei colocando tudo junto. E acho que assim o que fica bem evidente, né, nesse tema acaba sendo tecnologia, né. Acho que é a coisa mais obsoleta hoje em dia, né, produtos e etc. E aí entrou o uso de aparelhos eletrônicos, né? No final tem uma risada de um robô. Isso é o que eu posso comentar sobre o processo. Hein? Legal. Bom, ok, então vamos passar a palavra para o Diego. Daí, como que está a programação, Bruna? Só para a gente rever aqui e falar com todo mundo. Bom dia a todos. A parte da tarde, das 14 às 16, a gente vai ter a devolutiva dos orientadores, só os 3 orientadores com os núcleos nesse mesmo link. E das 16 às 18, a devolutiva com os formadores das ênfases, no link deles mesmo. E hoje também temos a Dani Leite, que também vai comentar, né? Isso que eu ia falar agora para você, se ela puder comentar agora, porque na parte da tarde ela não está em nenhuma. Aí, se ela puder comentar primeiro, antes do Diego. A Dani e o Diego agora comentam. E é isso. Então, assim, gente, muito amor no coração, tá? Muita força aí. Foi lindo o trabalho que vocês fizeram hoje. E acho que é um grande passo. Obrigado à parceria também, com as coordenações, Karina. A Flávia também, que está aí. Rodolfo, Oi. me permita rapidamente? Sim. É só para convidar todo mundo para a colação de grau da segunda turma, que será nesta sexta-feira agora, 19h, horário de Mato Grosso, né, online. Então, será a primeira turma que vai ter essa colação de grau online. Então, é muito importante todo mundo participar para fortalecer a escola. Por favor, né, sexta-feira, 7h, é só entrar lá. A Bruna depois passa o link. Bem importante a participação de todo mundo, ok? Obrigado. Sim.
E vocês serão os próximos a se formarem, já já. Aí vocês vão dar aula, vão fazer um monte de coisas, vão enlouquecer também. Então deem forças para os coleguinhas para depois eles darem força para vocês. Então é isso, gente. Olha, um grande beijo e esperamos vocês lá também na coleção de grau, tá? Mas daí à tarde a gente conversa mais. E com vocês, Dani Milk e Diego Fortress, ok? Então, um grande beijo no coração para todo mundo, gente. Até. Beijo, Rodolfo. Até mais. Tchau, Rodolfo. Beijos. Beijo, Rodolfo. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Prota. Bom dia, Bom Dani. dia. Bom dia, Diego. A nós aqui de novo. Lili, bem-vinda. Tão feliz de te ver aqui. Que alegria. Gente, eu tô meio grogue, que eu não dormi à noite, que minha filha tá com febre e ainda vocês foram falando tudo isso. Eu tô até meio passada. Então, vocês me perdoem os tico e teco, se não fizer muito efeito, porque eu não tô bem passada. Mas eu queria parabenizar todo mundo. Eu gostei muito de tudo que eu vi, me emocionei também. Gostei muito da articulação que vocês fizeram, tanto da investigação da linguagem, né, da performatividade, e articulando com essa questão que a gente está investigando também, que é a obsolescência programada. Então, como vocês articularam isso, eu achei assim muito forte. E na investigação da linguagem, né, a gente às vezes fixa tanto nessa questão do autobiográfico, né, de colocar a própria vida, que é uma questão muito forte na performatividade, mas a relação com o tempo, né, do quanto as coisas duram e como é que a gente traz esse efeito de real das coisas durando no tempo e no espaço, que é uma relação muito forte dessa linguagem, e vocês já abriram os caminhos com isso, assim, então achei isso muito legal. E, tipo, o que é possível da gente perceber da relação desse tempo, os cachorros estão aqui tudo louco, o que é possível perceber da relação desse tempo dentro do tempo que a gente tem a partir das regras da escola, né? E vocês acharam soluções muito incríveis, assim. E gostei muito de ver, por exemplo, na exposição poética, às vezes a gente tem as coisas muito fragmentadas ainda, né? A investigação da luz, do som, né, da atuação, e poderia ser várias salas, digo, a gente passeando por isso, pensando em cada área. E o que eu percebi, não sei como foi, não sei os detalhes do processo, mas já tem uma articulação muito grande, né, um entrelaçamento entre esses aspectos visuais, sonoros, corporais, dentro da cena, assim. Vocês parece que já deram um salto nesse momento de juntar as coisas, né? Aí depois vocês podem contar, ou um outro dia para mim, né, como foi o processo, para a gente também poder ouvir o Diego, mas como que já se articulou essa investigação. E eu também estou criando agora e fico sempre pensando, parece que parece que eu não tenho o que dizer diante do que é necessário ser dito na urgência do mundo agora, sabe? Vocês estão fazendo isso assim de uma maneira muito potente, de como articular a temática com a linguagem, com o que é necessário ser dito. Como é que o que o mundo está pulsando agora e a gente precisa criar uma retroalimentação, um diálogo, e acho que vocês estão fazendo isso muito, muito bem, assim. Enfim, vou passar para o Diego. Se eu for lembrando de outras coisas, qualquer coisa eu falo daqui a pouco. Qualquer coisa eu anoto e falo no nosso próximo encontro. Mas estou muito feliz, foi um presente, foi uma pulsão assim que vocês me deram de vitalidade, eu que estava um zumbi aqui. Então, eu agradeço demais assim, a oportunidade de assisti-los e assisti-las, tá bom?
Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo bem? Queria cumprimentar meus colegas, minhas colegas, Karina, Dani, Lili, todo mundo. E aí, gente? Everton, quanto tempo? E queria cumprimentar muitos estudantes da MT. Venho falado isso há bastante tempo. E falei também na SP, as pessoas que permanecem, estudam e produzem e pesquisam durante esse tempo. É admirável. É admirável. Tem uma coisa que eu valorizo muito cada dia mais nas pessoas que se propõem a fazer arte, ainda mais nesse país, que é uma coisa que se chama brio. E brio é uma coisa que vocês têm. Então, queria começar fazendo esse elogio ao esforço de todos vocês. Muito que bem. Eu tenho acompanhado algumas turmas, né, e alguns finais de semana bem pontuais. Havia um certo temor, um certo desespero para tentar entender o que diabos é essa tal da performatividade, o que vocês querem da gente. E eu acho que a coisa ficou bem mais nítida, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, deu um clique e a coisa se instalou. Depois eu queria ouvir vocês falando sobre isso, o que é que fez essa diferença, o que vocês conseguiram perceber, assim, o que ficou nítido nesses últimos dias, porque lá atrás, sei lá quando foi, né, justamente o tema de várias das exposições é justamente isso, né, a gente já não sabe mais quanto tempo tem o tempo, né, então eu não lembro quando foi que eu dei a primeira colaboração com a MT esse ano, mas lá atrás a gente estava bem apavorado, assim, eu lembro que todo mundo estava, a gente ficou acho que uns 20, 30 minutos depois do horário da aula, discutindo isso, tentando explicar alguma coisa, e eu acho que, né, aquilo que parecia um bicho de 7 cabeças virou um bicho de 3. Eu acho que existem sementes, né? A exposição poética é uma coisa muito legal, assim. Eu tenho muita fé nisso e eu acho que vocês também estão tendo essa fé no processo de ir colhendo descobertas, de ir plantando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, se permitir errar, testar, esgarçar algumas linguagens. E eu acho que vocês foram muito felizes dentro disso. E queria perguntar para a Bruna, eu não sei exatamente como, até que horas é a minha participação, Bruna, o que eu faço, porque eu tenho coisas bem específicas para falar. Eu não sei se eu faço só esse apanhado geral agora ou se eu já começo. Oi, Diego. O seu momento é agora, na parte da manhã. Você pode falar até 1h da tarde. Até 1h da... Eu posso falar 2 horas? Pode. Ó a cara dos... As pessoas já, né? É o combinado, né? Aí fica a seu critério. Olha aí, o povo tava falando, né? O mote do núcleo 2 aqui, amarrados, acorrentados. Vocês estão amarrados comigo agora. As pessoas abandonando, né? Os participantes caindo. Não, gente, eu vou tentar fazer o mais indolor possível. Por onde começar? Vou falar de coisas específicas, então. Queria, na verdade, para não ficar maçante, para não ficar chato demais, que vocês fossem interagindo, né? Eu vou levantar questões aqui que se as pessoas do núcleo ou se as pessoas que assistiram também quiserem colaborar, eu acho que fica melhor, né, gente? Vamos conversar, né? Não vou ficar aqui expondo só o que eu achei, assim, né? Palavra da salvação aqui, eu não sei. Tá, anotei bastantes coisas tá certo, Karina. Não sei por que você se corrigiu, você estava certa da primeira vez.
bastantes coisas. Gramaticalmente tá correto. Parece errado, mas está correto. Muito que bem. Núcleo 2. Os diretores estão aí? Maicon e quem mais? A Luciene. Estamos aqui. E aí, gente? Muito bem, gente. Muito bem. Eu notei bastante coisas. Bastantes? Olha. Achei muito interessante. Assim, não me importei muito com a coisa de ser vídeo. Eu entendo a questão do Rodolfo de forçar uma presença, porque eu acho que isso tem implicações fortes, né, dentro do que a gente entende, inclusive como performatividade e de relação com o público. Mas para mim, assim, até essa questão, como é uma exposição poética e vocês estavam fazendo uma apresentação do que vocês levantaram, inclusive usando alguns recursos de vídeo, algumas coisas, para mim até não me incomodou tanto. Mas eu acho que é interessante vocês ficarem com isso na cabeça, de que a coisa, né, da porcentagem lá, pelo menos 50% fazer ao vivo, mais para frente, tá? Como o Rodolfo falou, eu acho que é interessante. A primeira coisa que eu ia falar, então, de cara, é que a coisa do vídeo, nesse compartilhamento de tela, é que quando você dá o play, a gente vê o tempo que vai durar. E isso é uma coisa que eu já vou fazer uma junção aqui com o núcleo 1. Tá? O Péricles e quem mais? Que era do núcleo 1, os diretores? Na direção só eu. Ah, é só você. Então tá, é que tem essa coisa da contagem regressiva, que quando a gente vê o tempo ali, a gente viu que eu vi que tinha 10 minutos e qualquer coisa. Então eu sei que são 10 minutos e qualquer coisa. A coisa fica... Eu não estou dizendo que isso é um problema, mas eu estou dizendo que isso é uma característica que tem que ser pensada. Ela fica previsível porque a gente sabe o tempo que vai durar. Entende? Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma armadilha, que é o nome da minha companhia, que eu dei esse nome para lembrar que essas coisas existem. Armadilhas. Então, assim, quando você estipula o tempo, né? Já estou falando dos dois núcleos, tá, Péricles? Quando você põe aquelas contagens regressivas, e aquelas contagens regressivas elas se dão no tempo que a gente entende, né? No tempo usual, ela fica bastante previsível, né? A não ser que você interrompa antes, a não ser que o tempo acelere, não há mudanças bruscas de velocidade. A não ser que haja outra fonte de tempo. Tem uma coisa que o coreógrafo do Grupo Corpo fala, que eu acho interessantíssimo, né? Que tem essa coisa de que eles trabalham com trilhas encomendadas e primeiro vem a música para depois, nem sempre, mas via de regra eles usam a música como mote para as coreografias. E aí ele fala assim, quantos ritmos eu consigo encontrar dentro do ritmo? Ou seja, quanto tempo cabe dentro do mesmo tempo? Compreende? Enfim, vou continuar aqui que eu estou viajando. Aí tem uma coisa ali, né, no começo, um casulo, aquela tomada que não encaixa, eu achei muito interessante, aquela coisa meio catatônica e tentando... a coisa da tomada apareceu outras vezes. Aí tem aquela bicicleta ergométrica que tem a luz, eu achei incrível, aquela luz estourada, meio... Me lembrou uma coisa meio Kubrick, assim, sabe? Tipo, eu acho que agora já não estou falando nem de tema, estou falando de estética. Foi uma das coisas mais legais, assim, que eu vi. Eu achei que é um trabalho bem interessante. Às vezes a gente, em vários momentos, né, por causa das limitações das nossas casas, do Zoom e tal, a gente acaba fazendo uma luz um pouco mais comum, menos trabalhada, e ali eu vi que teve um pensamento. E eu achei que poderia ser uma linha para todo o negócio, inclusive. Sabe? Você ter
uma linha estética de algumas luzes que fossem um pouco mais estouradas dentro do vídeo. É interessante, é bonito, muito bonito. Aquela geringonça ali, aquele eletro formando imagens, né, formando as pessoas, muito bonito. Inclusive, né, uma nota pessoal, eu estava aqui com a câmera desligada, minha esposa passou e falou, nossa, que legal. Ela, distraída, olhou para a tela e já achou interessante, já chamou atenção, tá? Aí tem aquela cadeia de cadeiras, que achei interessante. Tem uma dinâmica um pouco estática, que ter ali a imagem formada. Queria entender um pouco mais como é que a performer poderia se relacionar com aquele aprisionamento, ou se é aquilo mesmo, uma resignação. Mas aí tem uma frase que ficou na minha cabeça, que é essa coisa, porque temos que estar presos sempre. Porque daí tem uma coisa meio Foucault ali, que não sei se foi pensada, de você estar sempre dentro de uma instituição, né? Dentro de uma casa. Entende o que eu estou falando? Vocês estão com uma cara um pouco confusa. Eu estou compreendendo bem. Não, mas o pessoal do núcleo 2, de que eu estou falando especificamente da cena, você entende quando eu falo? Perfeitamente. Perfeitamente? Foi disso. Perfeitamente. Vigiar e punir, sim. Partiu disso. Não é. Não partiu, não, mas eu estou entendendo do que você está falando, da contenção, daquilo que está dito, o que? Está estagnado naquilo ou vai desenvolver aquilo? Não sei. Não, porque vocês falam de instituição em algum momento, e aí eu fiquei pensando, será que é Foucault isso, né? Porque fala dessa coisa, a gente está sempre preso em alguma instituição, está sempre numa casinha, né? Ou seja, a igreja, a escola, depois uma empresa, né? Um trabalho, um cargo público, né? Então tem essa coisa. E aí fala-se, e eu achei bonito isso, interessante, uma questão para ser explorada, na minha opinião, né? Como ser livre sem abandono. Isso é uma questão complexa. Livre sem abandono. Eu achei incrível isso. Fiquei pensando sobre isso. Sabe? O que é. O que exatamente significa ser isso? O que significa ser livre sem abandono? Né? E aí, com o mote de vocês amarrados, acorrentados. Isso é uma coisa que a gente já conversou muito. Eu lembro na época do núcleo de encenação lá em Curitiba. E a gente debatia bastante essa coisa da liberdade. E as pessoas falavam, não, aqui a gente tem liberdade para fazer o que quiser, mas o que é ter liberdade? O que é fazer o que quiser? Dentro de quais parâmetros? Parâmetros já é um aprisionamento? Ninguém falou alguma coisa? Eu queria só explicar essa parte daí do não abandono, precisa. né? Tá. Não, pode explicar se você quiser, mas eu eu tô levantando a pergunta, as respostas, mas pode falar, vamos lá. Foi nesse sentido mesmo, né? De que liberdade que é essa, né? A pessoa tem liberdade tudo, mas não tem um amparo, né? Uma segurança com relação a tudo, né? Amizade, família, relações de trabalho, né? A pessoa tem liberdade, mas muitas vezes essa liberdade, a pessoa ela é jogada no limbo e não tem ajuda para nada, assim, para realizar as coisas dela, né? Não tem apoio, né? Não tem um auxílio, não tem nada, igual como está agora na pandemia, né? A pessoa está livre para empreender, mas ela não tem ajuda do Estado, o Estado não está dando emprego suficiente, concurso público está fraco, mas toda hora aparece na TV, vamos, empreenda, vamos, você tem liberdade, vamos, não sei o quê. Eu fico perguntando, que liberdade que é essa? As pessoas estão todas no limbo, não sei que tipo de liberdade que é essa, mas foi nesse questionamento. Mas obrigado pela observação, gostei bastante. Não, essa é uma pergunta, essa é uma questão bastante ampla. O que é ser livre? E o que é ser livre sem abandono?
Até que ponto, eu lembro, tinha uma fala de um espetáculo, esqueci o nome do autor, não é o Mignanin, é o Jean-Luc Lagarce, Apenas o Fim do Mundo, que ele fala, o personagem principal, ele é meio alheio à família e tal, tem uma coisa meio... Talvez algumas pessoas tenham visto essa peça, virou filme também. E ele fala, né, puxa, o que eu esperava que acontecesse se tudo que eu pedi na minha família foi abandono, né? Tem um pouco isso também. Até que ponto essa nossa liberdade está nos custando uma certa solidão. Até que ponto esse abandono é voluntário? Também não sei. Mas é interessante. E interessante a coisa das cadeiras. Acho que poderíamos explorar mais. Uma coisa menos estática, mas a semente está ali. Se eu não falei, falo de, né? Acho que já falei, mas falo de novo. Achei muito surpreendente todo o resultado parcial que vocês tiveram até agora em tão pouco tempo. Porque, né, Lili, a gente tava falando foi final de semana